Fala galera, tudo bem? Professor Glemes tem aqui na Estrada com os Profs. Vamos para uma aulinha Física 1 a respeito do movimento uniformemente variado, beleza? Então uma parte bem importante, lembre-se que nós utilizamos esse movimento para queda livre, movimentos, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical para cima, para baixo e assim por diante. Então torna-se extremamente importante a gente saber um pouquinho sobre esse tipo de movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos lá, basicamente eu vou falar para vocês o que tem diferente no movimento uniformemente variado. Nós temos uma aceleração diferente de zero e constante, beleza? Então tá ali a aceleração diferente de zero e constante. E para você determinar a aceleração, relativamente simples. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo que demora para variar essa velocidade, beleza? Tome cuidado que, em geral, nós utilizamos essa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, consequentemente, quando você calcular essa aceleração, o ΔV você vai deixar sempre em metros por segundo, não esqueça. Na maioria dos exercícios vai estar em quilômetros por hora, vai lá, divida por 3,6. Você encontra a variação da velocidade e o tempo que demorou para variar, e você encontra a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado, beleza? E basicamente o que eu vou falar para vocês? Fica muito em função de você lembrar das equações. São 3 equações do movimento uniformemente variado que eu trouxe aqui para vocês. Dê uma olhadinha aí, moçada. Primeiro, a equação da velocidade. Bom, como eu falei para vocês, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. E como nós sabemos, um delta, a variação, é final menos inicial. Então a aceleração vai ser velocidade final menos velocidade inicial divididos pelo tempo, beleza? Como eu quero a equação da velocidade, eu vou olhar ali, olhe para aquela equaçãozinha ali, ó. Eu vou isolar o V, que é a velocidade final, beleza? Então tá lá, vou passar o T multiplicando, o V0 somando e cheguei na equação da velocidade. V igual a V0 mais AT, onde você sabe que o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T o tempo. Então se eu quiser descobrir a velocidade final, eu preciso da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. V igual a V0 mais AT. Esta é a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. Estamos entendidos? Primeira equaçãozinha que você vai lembrar, vai estudar para que a gente possa fazer exercícios, ok? Aí você fala assim, professor, mas eu não quero saber a velocidade, eu quero saber a distância percorrida, a posição final, eu quero saber o quanto o corpo andou. Ah, então nós vamos determinar a equação da posição. Para que a gente chegue na equação da posição, eu quero que você dê uma olhadinha aí. Eu coloquei um gráfico, que é o gráfico da velocidade em função do tempo, beleza? E a área desse gráfico fornece para nós o espaço percorrido. Então, olha só, como eu coloquei ali para vocês, a área desse gráfico fornece o espaço percorrido. Então, como vocês estão vendo ali, a área é um trapézio. Eu vou fazer a área desse trapézio e vou encontrar o espaço percorrido, beleza? Então tá ali, ó, a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura divididos por 2. A área sendo ΔS, a base maior é a velocidade final, a base menor é a velocidade inicial. A altura seria o tempo decorrido para o movimento, divididos por 2, que é a área do trapézio. E aí, fazendo a relaçãozinha ali, só terminar aquela continha, né? ΔS é S menos SC0. A velocidade final, como nós já vimos na equação passada, é a velocidade inicial mais AT, tá? Aí você vai fazer a distributiva com o tempo e você vai chegar na equação da posição. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. É uma função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola, mas gráfico a gente vai ver lá na frente, tá? Não quero que você se preocupe com gráfico agora. Eu quero que você lembre a equação. Nós vamos, a princípio, resolver exercícios numéricos, para que quando nós formos estudar os movimentos verticais, queda livre, lançamento vertical para cima, para baixo, lançamento horizontal, a alegria de movimento, você saiba essas equações e principalmente saiba utilizar essas equações, belezinha? Então, primeira equação, equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. Segunda equação da posição, como vocês estão vendo, ó, vou olhar para ela, olhei. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, beleza? E por último, uma equação que nós utilizamos bastante é a equação de Torricelli. Moçada, como eu escrevi ali, ó, dê uma olhadinha, lê o teu exercício, ele não forneceu o tempo desse movimento. Leu, professor, ele deu velocidade, ele deu aceleração, não sei o que, confusão, mas não deu tempo. Usa a Torricelli, que muito provavelmente vai te ajudar a fazer o exercício. Talvez você não encontre a resposta final direto com Torricelli, mas muito provavelmente vai te ajudar a resolver o exercício, beleza? Então lembre-se, equação da velocidade, V igual a V0 mais AT.
equação da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, e a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Com essas três equações, nós resolvemos aí todos os exercícios de movimento uniformemente variado e movimento vertical que nós vamos ver na sequência. Estamos entendidos? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver o exercício? Ah, professor, nem vamos dormir. Não, vamos resolver o exercício, vai ver que alegria que vai ser. Física é alegria, né, moçada? Então, acompanha aí. Vamos lá, um exemplo. Olha só, peguei esse da Federal, hein, moçada? Esse exercício da Federal de 2018. Ele falava assim, um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, atinge uma velocidade em metros por segundo igual. Moçada, não, exercício que é na prova da Federal, moçada, né? Falo pra vocês, ele deu aceleração e deu tempo, ele pede a velocidade final. Por isso que tem que ter bem claro na sua cabeça quais são as equações. Vai falar, professor, equação da velocidade, claro que você vai usar a equação da velocidade, tá ali, ó, V igual a V0 mais AT, eu quero a velocidade final e a velocidade inicial no V0, por que o professor colocou 0? Porque está escrito no seu enunciado, partindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a 0. A aceleração está escrito no texto ali também, lá 2 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber quando, depois de 7 segundos, qual vai ser a velocidade. 2, 7, 14, 14 metros por segundo e ó, alegria. Um exercício bem simples, bem de boa. Logicamente, exercício que a gente faz em casa, fala, professor, mas é tão fácil, cai na prova do vestibular? Sim, Federal 2018 esse exercício, tá? Só que, logicamente, muitas vezes na hora da prova, não fica tão fácil assim, né? Porque você tá tenso, tudo, mas vai com tranquilidade que vai ser uma alegria, beleza? Eu trouxe mais um exercíciozinho também da prova da Federal, tá? Dê uma olhadinha aí. Essa daqui foi do ano 2019, do ano passado. Um objeto move-se numa pista retilínea, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado, quando observado por um sistema de referencial inercial. A posição desse objeto é descrita pela equação x, em função do tempo, 5 menos 6t mais 3t quadrado, onde x é medido em metros, t em segundos. Sabe-se que a massa do objeto é fixa e vale 600 gramas. Tendo em vista informações, considere as seguintes afirmativas. Então, assim, o que eu falo para vocês? Eu coloquei a animaçãozinha que você vai dar uma olhada. O mais importante é você tirar os dados desse exercício. O que tem de importante nesse exercício? Você tem uma equação, que é a equação horária da posição, e você tem uma massa que ele forneceu para você. Então, olha só, daí, como prova da Federal, ele pede para você marcar as alternativas corretas ali, belezinha? Tranquilo? Então, o que acontece? A primeira que eu coloquei, ele quer a posição inicial do objeto vale quanto, né? Até tinha o valor ali, eu tirei para que a gente possa calcular. A força agindo sobre o objeto durante o movimento vale em módulo 3,6 newtons. O objeto tem velocidade nula em t igual a 1 segundo e assim por diante. Vamos analisar um por um, beleza? Vai lá. Então, olha só. Primeiro, tirei as informações, a equação da posição e a massa, e vou descobrir a posição inicial do objeto. Moçada, olha só, você já tem a equação que é a função do segundo grau. Dá uma olhadinha lá, ó. Tá aí, x igual a x0 ou s igual a s0 mais a0t mais t quadrado sobre 2. E pronto, o x0 é quem está sozinho, que é o 5, o v0 é quem está junto com o t, que é o menos 6, e a aceleração dividida por 2 é quem está junto com o t quadrado. Então, a sobre 2, quem está junto com o t quadrado? É o 3. Logo, eu passo 2 multiplicando e encontrei que a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem, só olhando para a equação, você tem 3 novas informações. A posição inicial, que é 5, então o 0,1 que ele falava, a posição inicial do objeto vale 5 metros, beleza? A velocidade inicial, que você não tinha, eu tenho. E a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado, beleza? Essa é a primeira afirmativa que ele colocava. Bem simples, não precisava fazer conta nenhuma, só olhar para a equação. Fechou? Segunda, o que ele fala? Ele fala assim, ó. A força agindo sobre o objeto durante o movimento vale em modo. Força, a gente não viu ainda nas aulas, mas força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Ele te deu a massa e você descobriu a aceleração olhando só para aquela equação no slide anterior. Então tá lá, ó. Se você quer força igual a massa vezes aceleração, a força é o que eu quero, a massa é 0,6 kg, ele deu 600 gramas, e a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, que nós vimos no exercício, aonde, professor? no slide anterior. Então lá, o 0,6 vezes 6, 3,6 newtons, e achou a força bem de boas. Tranquilinho? Vamos ver a alternativa 3. Objeto tem velocidade nula em t igual a 1 segundo.
Moçada, ele quer velocidade, então eu vou usar a equação da velocidade. Vamos usar a equação da velocidade, que tem V igual a V0 mais AT. Nós vimos lá no comecinho do movimento uniformemente variado. Então, velocidade igual, quem é o V0? Nós vimos lá no exercício anterior que o V0 é o menos 6. Quem é a aceleração? A aceleração é 6. E o tempo? Ele pediu para usar 1. Então, no lugar do tempo, eu vou colocar 1 e vou perceber mais 6 com menos 6, 0. De boas? E a última afirmativa do exercício, ele fala: no intervalo de 0 a 3 segundos, o objeto tem deslocamento total nulo. Será que o deslocamento total do objeto entre 0 e 3 é nulo? Vamos ver. Pegar a equação da posição, x0 é igual a 5 metros, ou seja, a posição inicial do corpo é 5 metros quando o tempo for igual a 0, como nós vimos lá no comecinho, né? A posição inicial é 5 metros. E qual seria a posição depois de 3 segundos? Se eu sei que no tempo 0, ou seja, no início, a posição inicial é 5, qual será a posição depois de 3 segundos? Só vou substituir no lugar do tempo 3. Então olha para a equação lá. X igual a 5 menos 6 vezes o tempo. Tempo 3. Então fica 6 vezes 3. Mais 3 vezes t quadrado. Tempo 3. 3 ao quadrado. E vou encontrar lá 14 metros. Ou seja, a posição inicial dele é 5. Depois de 3 segundos ele foi na posição 14. Isso quer dizer que entre essas duas posições ele teve um deslocamento de 9 metros não nulo. Estamos entendidos a situação? Moçada, coloquei 2 exemplos aqui bem de boa, que caiu na prova da Federal, as últimas 2 provas da Federal, aí dos 2 anos anteriores. Beleza, moçada? Então é isso aí, daqui a pouquinho vocês terão mais aulas e vão acompanhando a gente lá Na Estrada com os Profs. Se inscreva no canal Na Estrada com os Profs, siga a gente no Instagram, Na Estrada com os Profs. E é isso aí, qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Beleza, moçada? Valeu, um grande abraço para vocês, bom estudo, daqui a pouco tudo volta ao normal, fica tranquilo. Um grande abraço, tchau! Fala pessoal, tudo bem? Professor Glemes tem aqui e vamos para hoje mais uma aulinha de física, aula de resolução dos exercícios de movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos nessa, bora lá resolver exercício. Então moçada, vamos para o nosso primeiro exercício, dá uma olhadinha na tela aí que vai aparecer para você. O exercício falando exatamente isto. A construção de uma linha de metrô de superfície é uma das alternativas estudadas para a melhoria dos sistemas viários da Grande Florianópolis. O projeto inicialmente prevê uma linha de 14 quilômetros entre o bairro Barreiros e a Universidade Federal de Santa Catarina, passando pelos 800 metros da ponte Hercílio Luz. Considere que seja construída uma estação em cada cabeceira da ponte, com parada obrigatória, que a velocidade máxima do metrô sobre a ponte seja de 20 metros por segundo e que as acelerações durante os movimentos acelerado e retardado, que são os únicos movimentos no metrô, sejam uniformes de mesmo modo. De acordo com o projeto acima, assinale o que for correto. 01. A aceleração máxima do metrô durante a travessia da ponte terá módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, moçada, ele falou nessa 01 que a aceleração máxima do trem sobre a ponte vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos analisar a seguinte situação aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho uma ponte, aqui você tem o trem, esse ponto que eu coloquei é o trem. Então você tem uma ponte, o trem vai começar a atravessar essa ponte, a ponte tem 800 metros de comprimento, beleza? E o trem, a velocidade inicial dele vai ser 0. O que ele falou para nós? Ele falou que a velocidade máxima do trem tem que ser de 20 metros por segundo. Então ele acelera, chega até 20 metros por segundo, mas depois ele tem que frear novamente e parar no final da ponte. Ou seja, até a metade da ponte, ele vai fazer acelerando. A outra metade ele vai fazer freando. Ou seja, quando ele chega aqui no meinho da ponte, a velocidade do trem, ele falou que tem que ser 20 metros por segundo. Então ele acelera até chegar em 20 e depois o resto, a outra metade, ou seja, são 400 metros acelerando e mais 400 metros
freando. E nessa 01 ele falou o que para nós lá? Que a aceleração tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Minto, de 10 não, tem módulo de 1 metro por segundo ao quadrado. Então vamos descobrir a aceleração. Ah, professor, eu não tenho tempo. Isso, cara, você não tem o tempo. E quando você não tem o tempo, você usa quem? Torricelli. Ou seja, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Ou seja, no meio, a velocidade final máxima que ele vai chegar é de 20 metros por segundo ao quadrado. A inicial vale 0, ele falou no enunciado do seu exercício. 2 vezes a aceleração que eu quero, e não esqueça, quando a velocidade chegar a 20 metros por segundo, ele terá andado 400 metros. Então, logo, 20 ao quadrado dá 400, igual 2 vezes 400 dá 800A. Logo, encontrei que a aceleração deste trem vai ser de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ele falou que era 1, então, consequentemente, como você está vendo ali, a 1 é incorreta, é falsa. 02. O que ele fala para nós na 02? Como eu vou colocar aí para vocês. Dá uma olhadinha. O tempo do percurso entre as duas estações será de 80 segundos. Moçada, eu já tenho a aceleração. O tempo é o tempo que ele vai demorar para chegar na metade, mais o tempo na segunda metade, que é o mesmo, porque as acelerações e as distâncias são as mesmas. Então o que a gente vai fazer? Já que ele quer o tempo, a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Deixa eu colocar aqui que a nossa primeira alternativa é falsa. E a segunda, a velocidade, até ele chegar no meio, para andar 400 metros até o meio da ponte. Então a velocidade que ele vai chegar no meio da ponte é 20. A velocidade inicial você sabe que é 0. A aceleração eu acabei de encontrar que é meio. Eu vou descobrir o tempo. Logo, nós temos que 20 é igual a meio vezes tempo. Logo, 20 divididos por meio vai dar 40 segundos até a metade da ponte, ou seja, ele vai andar 40 segundos acelerando, mais 40 segundos freando, ou seja, o tempo total da travessia da ponte é de 80 segundos, é verdadeiro? Is true. É verdadeiro em inglês, que eu falo inglês, eu sou poliglota. Próxima alternativa. Olha a 04 que você vai ver aí na tela. A velocidade escalar média do metrô durante a travessia da ponte será de 10 metros por segundo. Então olha só, moçada. Ele quer a velocidade média durante a travessia da ponte. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar bem rapidinho e você vai ver. Tcharam! Então, ele pediu na 04 a respeito da velocidade média. Ai, professor, eu sei fazer velocidade média. Eu sei, cara, que você sabe fazer velocidade média. Velocidade média, todo mundo sabe que é o espaço percorrido em um certo intervalo de tempo. Então, na travessia da ponte, para atravessar a ponte são os 800 metros, desculpa. O tempo total que a gente viu na 02 são de 80 segundos, ó, foi embora, 80 por 8 será exatamente 10 metros por segundo. Esta é a velocidade média, foi isso que ele falou na 4, também é verdadeiro. Estamos entendidos da situação? Show de bola? Próxima que você vai ver aí na tela também. 8. O deslocamento do metrô na travessia da ponte no tempo 4 segundos será de 4 metros. Ah, moça, daí é mais simples, né? Ele quer saber o quê? Em 4 segundos, qual é a distância que o trem andou? Passou 4 segundos, porque ele 40 até chegar na metade. Em 4 segundos ele andou quanto? Então eu vou utilizar a equação horária da posição. Vou fazer aqui, olha que legal. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Considerando, quando ele começou a atravessar a ponte, a minha posição inicial vale 0. A velocidade inicial também vale 0. Eu vou descobrir a posição final, quanto ele andou. A aceleração é meio.
O tempo ele quer em 4 segundos por 2. Cuidado com a matemática básica. 4 ao quadrado, 16. 16 por 2, 8. 8 vezes meio. 4 metros. Ou seja, esta é a distância que esse trem andou em 4 segundos. É verdadeiro também. Estamos entendidos a ideia? Tranquilo? Bem de boa, né? Agora vamos para 16. A velocidade escalar média do metrô será maior na primeira metade da travessia da ponte do que no trecho final, no trecho completo. A velocidade escalar média do metrô será maior na primeira metade da travessia da ponte do que no trecho completo. Moçada, velocidade média, a gente viu, deu quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como que eu fiz para calcular a velocidade média? Olha só, eu peguei a distância 400 metros e dividi pelo tempo 40 segundos. Se eu for fazer esta 16 e eu for calcular a velocidade média total do percurso, eu vou pegar a distância total e dividir pelo tempo total. A distância total são os 800 metros, o tempo total são os 80 segundos, logo a velocidade média, como nós já tínhamos feito, vai dar de 10 metros por segundo. Então a velocidade média total é 10. A velocidade média na primeira parte é os 400 por 40, é 10. A velocidade média na segunda parte, 400 por 40, é 10. Então a velocidade média é igual na primeira parte, igual na segunda parte e é a mesma do trecho total. Estamos entendidos a situação? É falsa. Um exercíciozinho aí, moçada, show de bola, para que a gente possa entender um pouquinho mais de movimento uniformemente variado. Foi claro? Beleza? Bora lá então, moçada, vocês vão ver aqui agora o próximo exercício. Sobre o movimento de um corpo que se desloca de acordo com a equação E igual a E0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Assinale o que for correto. Então olha só, moçada, nesse exercício número 2, ele te deu a equação, que é a equação horária da posição. Ou seja, só que em vez de ele colocar S, ele colocou E. Então você tem que ele colocou que E é igual a E0 de espaço mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E ele fez algumas afirmativas para você, na qual nós vamos colocar verdadeiro ou falso aí. Lembrando que quando você olha isso daqui, isto é a equação horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa, é só substituir o S por E. A primeira afirmativa que você vai ver, o que ele coloca para nós? Ele coloca assim: a velocidade inicial varia em função do tempo. Moçada, não esqueça, então a 0,1 para nós, a velocidade inicial, ela não varia. A velocidade inicial é a constante, o que vai mudando é a velocidade final, né? Lembre da equação V igual a V0 mais AT, ou seja, a velocidade inicial ela é sempre a mesma. Quem muda é a velocidade final, que muda com o tempo. Então a primeira é falsa, a velocidade inicial é a mesma. Estamos entendidos? Olha a próxima afirmaçãozinha que ele fala para nós aí. O deslocamento do corpo é nulo quando o tempo for igual a 0. Quando o tempo for igual a 0, o deslocamento é nulo. Moçada, o que nós vamos fazer? Se o tempo é igual a 0, olha só o que vai ficar. No lugar do tempo você vai colocar 0. V0 vezes tempo, 0. No lugar do tempo você vai colocar 0. 0 ao quadrado, 0 vezes A, 0 dividido por 2, isso aqui vai dar 0. Ou seja, sobrou para você apenas S igual a S0. Se o S é igual ao S0, consequentemente o deslocamento ΔS também vai ser 0. Se o S é igual a S0, o ΔS é nulo, então é verdadeiro o que ele falou para nós. Belezinha? A 04 ele fala assim: sobre o corpo existe a atuação de uma força constante. Moçada,
algo que nós vimos lá em leis de Newton. Lembre-se que se força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se nós temos uma aceleração constante, consequentemente nós teremos uma força constante também, é verdadeiro. Show de bola, bem de boa. 08. Se o espaço inicial for negativo e a aceleração positiva, haverá um instante que o corpo passará sobre o referencial e sua velocidade será maior do que zero. Você vai falar, nossa, professor, não entendi nada aqui, coisa difícil. Não é, cara. Vamos pensar assim, ó. Você tem uma trajetória onde você tem um referencial, a tua origem. Ele fala assim lá, ó, presta atenção. Se o espaço inicial for negativo, então imagine aqui o lado positivo, aqui o lado negativo. Quer dizer que o corpo está aqui. O espaço inicial dele é do lado aqui, lado negativo, aqui lado positivo. É lado negativo, beleza? Aí ele fala assim pra você, a aceleração positiva, ou seja, nós teremos uma aceleração positiva, quer dizer que para a direita nós temos uma aceleração positiva. Haverá um instante, o corpo passará sobre o referencial e sua velocidade vai ser maior do que zero. Me diga uma coisa, moçada, vai aparecer aqui no cantinho, ó. Oi. Não vai ter um momento, você tem aceleração para a direita, não vai ter um momento que ele vai passar sobre o zero, sobre o referencial? E a hora que ele passar sobre o referencial, ele vai estar indo para a direita, a velocidade não vai ser maior do que zero, positiva? Vai. Então também é verdadeiro. É um exercício simples, mas ele encheu de linguiça ali para ver se você confunde. Belezinha? E a 16, nós temos o corpo se desloca numa trajetória retilínea com velocidade constante. Mas credo. Aí é falso, né, moçada? Aí é falso. Nós acabamos de ver que a velocidade não vai ser constante, né? Você vai ter um movimento variado, um movimento uniformemente variado. Estamos entendidos, moçada? Fui claro no que eu falei aqui pra vocês? Então dá uma olhadinha na aula aí, resolve esses exercícios, dá uma olhadinha de novo nos exercícios e qualquer coisa, estamos aí. Não esqueça, moçada, se inscreva lá no canal, que é mais aulas, mais dicas na estrada com os profs lá no YouTube. Ajuda a gente, moçada, se inscreve no canal, estamos chegando aí, ajuda-nos a chegarmos a 1 milhão de inscritos no canal. Que demais! Estamos com... Fala 300, fala 300. 503 inscritos por enquanto, mas logo logo com a tua ajuda chegaremos a 1 milhão de inscritos. E também siga a gente no Instagram, na Estrada com os Profs. Lá você vai ter dicas, exercícios, até um pouquinho de diversão você encontra lá. Beleza, moçada? Um grande abraço no coração de vocês, fica com Deus e qualquer coisa estamos aqui. Diga um tchau pra mim, valeu, beijo no coração.